Trilhas da Democracia de hoje entrevista a historiadora, professora sênior da Universidade de São Paulo, coordenadora do Laboratório de Estudos sobre Etnicidade e Racismo, Maria Luísa Tucci Carneiro. Professora Maria Luísa, seja muito bem-vinda ao Trilhas da Democracia. É um prazer recebê-la nesse espaço de defesa da democracia e dos direitos humanos. Seja muito bem-vinda, professora. Muito obrigada, Marco. Obrigada pela oportunidade de falar aqui no seu espaço, né? Um tema em temas, vamos dizer assim, no plural, tão candentes, né, no dia de hoje, e tão polêmicos também, né? Porque falar em fanatismo sempre é polêmico, né? Mas muito obrigada pela oportunidade. E o tema desse diálogo de hoje é ódio, intolerância e fanatismo, ontem e hoje. Maria Luísa, há quase 20 anos, né? Mais exatamente há 18 anos, nós escrevemos duas partes do livro organizado por Jaime e Carla Pinsky, num livro intitulado exatamente Faces do Fanatismo. Você escreveu 3 artigos da parte referente ao fanatismo racista e eu escrevi 5 capítulos da parte referente ao fanatismo político. E a minha pergunta incide exatamente sobre esse intervalo de tempo, essas 2 décadas que nos separam do livro publicado há quase 20 anos. Né? No decorrer dessas 2 décadas, de que maneira o fanatismo racista se expandiu pelo mundo, tanto em termos quantitativos como em termos qualitativos? Por favor, professora. Muito obrigada, Marcos, e sempre foi um prazer ter você como autor, não é? Colega de livro, pelo menos, né? Pelo menos estivemos lado a lado num tema tão importante que é a questão dos fanatismos, né? A gente sempre, ou melhor, nós nos referimos aqui no plural, né? Pensando sempre no plural, porque são múltiplas facetas, aliás, é o título, né, que nos move nesse livro e nos une também. E hoje eu vejo que esse livro ele é muito atual, ele permite uma retomada, não só de conceitos, o conceito do fanatismo político, onde você se debruçou mais, o conceito do fanatismo religioso, quer dizer, são múltiplas facetas e principalmente a questão que nos toca muito em pleno intervalo aqui entre, né, as nossas eleições 2022, é exatamente não só o fanatismo político, mas também o fanatismo racista, que podemos falar a partir de um conceito de discurso de ódio, né? Eu acho que hoje nós temos, além de gabinetes, não é, de ódio, nós temos vários discursos circulando e facilitados pelas próprias aberturas que a internet possibilita, né? Então, hoje nós temos, ou contamos, basicamente, um apoio, né, da internet que facilita essa circulação, vamos falar das redes sociais, de uma forma geral, né? E eu vejo hoje a questão do discurso atual, tanto o discurso de ódio do ponto de vista político, como também racista, eu acho que é difícil, inclusive, separar essas 2 facetas, porque elas estão interligadas, né? Muitas vezes elas são acionadas pelos partidários, né, políticos dos seus gabinetes, vamos dizer assim, a partir dos seus gabinetes, e também a partir da academia e outros centros, vamos dizer, produtores dos discursos de ódio. E esse é um tema que eu venho trabalhando muito aqui na Universidade de São Paulo, através do LEER, que é exatamente esse laboratório que eu coordeno, dedicado à reconstituição histórica dos discursos de ódio, concentrando-nos principalmente na questão das múltiplas facetas do racismo, né? Eu hoje me sinto assim como uma especialista de estudos sobre antissemitismo, a trajetória do discurso antissemita,
no Brasil, e então eu acho que é importante nós pensarmos e avaliarmos a situação hoje do ponto de vista histórico. Então eu vejo a questão do fanatismo, né, como o teto máximo da expansão de um discurso de ódio. Então nós temos que pensar essa proliferação no século XXI, tanto na Europa como no Brasil, a partir de uma mutação, né? Se você analisar o discurso racista, que nós chamamos de histórico, e também nós temos o racismo estrutural, né? Nós temos que pensar nessas raízes. Quer dizer, como que esse discurso, a partir do século XV, principalmente, né, na Europa, ele foi passando por uma mutação. Então, aí você tem que pensar nos produtores desses discursos racistas, de uma forma geral, e como é que esse discurso ele foi sofrendo uma mutação até o atual século XXI. Hoje, na Europa, e principalmente eu falo aqui com relação à França, e esse foi um tema pela professora Cristiane Stalaert, que é uma especialista na temática do discurso de ódio hoje na Europa. E uma das questões que ela enfatizou muito é a questão do disfarce, né? Como é que os grupos, tanto de extrema-direita como de esquerda, mas principalmente extrema-direita, estão tentando, na Europa, se desvencilhar de palavras, de termos ou expressões que os possam, que possa, no caso, isolá-los daquela identificação com o nazismo, o antigo nazismo, né? Então, você tem, por exemplo, a introdução de novas palavras, então, uma nova sociedade para o povo, quer dizer, evitando algumas expressões que os identifique, por exemplo, como neonazistas, né? Então, essa mutação que se faz também no Brasil, né, a gente percebe pela introdução não só de novas palavras, mas também desse disfarce. Então, eu acho muito oportuna, né, o título do livro, né, que é As Faces do Fanatismo, né? Realmente, o fanatismo é o ponto máximo, não é, de um discurso de ódio, onde o produtor, né, e o divulgador daquele discurso, ele já não distingue realmente a verdade da mentira. Então, essa manipulação, né, e o obscurantismo onde esse discurso é projetado, ele acaba seduzindo principalmente jovens, né? Isso é uma temática que eu venho trabalhando muito, e aí depois nós podemos falar aqui da importância da educação e da importância da divulgação da história e da trajetória do discurso racista no Brasil. Estou pensando agora em termos de Brasil, o que nós podemos fazer. Maria Luísa, duas questões a partir do que você disse. Em primeiro lugar, essa estratégia do disfarce, né, que você acaba de apresentar, ela se dá da mesma maneira entre, digamos, as lideranças de partidos extremistas na Europa e a base, principalmente a base, digamos, juvenil, né? A base de jovens e não tão jovens assim, como aqueles que frequentam as curvas dos estádios de futebol, onde, na verdade, se permanece de uma maneira muito crua hinos, discursos, saudações de caráter nazista e fascista. Isso é uma primeira questão. E a segunda, logo no início, você tocou num ponto muito importante, né? Em 2004, quando do lançamento do livro, a gente estava nos inícios, né, dessa propagação das ideias pelas redes sociais, né? As redes sociais eram muito ainda embrionárias, né? E esse impulso foi condicionante, para não usar a palavra determinante, condicionante desse aguçamento do racismo, ainda que disfarçado de maneira pública, mas no submundo da internet, de uma maneira muito aberta, franca. Eu acho que a internet facilitou muito, né, Marcos? A gente vê hoje, não só a internet, eu gosto de falar em termos de redes sociais, você vê por exemplo, pelo WhatsApp, né? Eu recebo
algumas reflexões, vamos dizer assim, né, contundentes em defesa de um grupo extremista, que eu sempre lembro, o extremismo, o fanatismo pode vir tanto de grupos da extrema-direita como de extrema-esquerda. E, às vezes, esses textos eles já são produzidos com o objetivo mesmo de confundir o leitor, né? Então, nós temos que estar muito atento. Eu faço quase que uma leitura diária, vamos dizer, desses discursos, e que, para mim, são exatamente, como historiadora, documentos, né? São você também, e acredito que, para mim, é o registro, né? E são vestígios que são deixados por esses grupos, que, do ponto de vista do crime político, né? E porque, quando eu penso em fanatismo, eu logo vejo a questão do fanatismo como vamos dizer assim, um atentado, né? Um atentado aos direitos humanos, né? Você tem o direito de ser negro, índio, branco, muçulmano, né? E quando você vê essa agressão que chega a ponto de ser uma agressão física e que pode até levar à morte, como a gente já viu, né? Eu acho que aí nós estamos num nível muito perigoso, porque ele sai do campo do simbólico, né, para um atentado físico. E o discurso de ódio, ele carrega, né, esses elementos que são intervencionistas e produtores, né, vamos dizer, e produtores de uma pseudo-verdade, né? Então, nós convivemos hoje, eu acho que isso é diário, né? E vejo isso como um perigo, um alerta que nos deixa bastante atento, pelo menos nós, como educadores e pesquisadores. Então, eu vejo mesmo, não só de 2004, muito antes, né, que não apenas os hinos, como você falou, os discursos de ódio, mas hoje continuam circulando panfletos, músicas, gravações, livros antissemitas, né? Isso ainda, os protocolos do Sábio de Sião continuam circulando e sendo defendidos como verdade quando se fala na ideia do complô, né? Na ideia de um complô internacional, ou quando se fala, como foi retomado, né, alguns meses não, já uns 2 últimos anos atrás, a questão do perigo comunista, né? Esse discurso a gente já ouviu para quem viveu a ditadura, e ainda mais eu que estudei muito bem o período, não sei se muito bem, mas pelo menos o período Vargas, né? Então, essa retomada, que eu chamo de reciclagem, e que é bem evidente, a reciclagem do discurso antissemita, do discurso racista, de uma forma geral, vamos dizer assim, ele encontra, por exemplo, nos campos de futebol, não é? Nos momentos, vamos dizer, altos da torcida, né? Ele encontra uma porta aberta para a sua projeção, né? Da mesma forma, eu vejo hoje, e sempre dou como exemplo aqui aos meus alunos, né, que frequentam as minhas aulas no pós-graduação aqui, que é dedicada ao discurso da intolerância, que essa reciclagem se faz de uma forma muito evidente a partir de mitos políticos que persistem até os dias de hoje, né? Esse, aliás, é o tema do meu livro mais recente, que são os 10 mitos sobre os judeus, que tem o prefácio, faço questão de dizer, do professor Kabengele Munanga, trazendo a questão dos mitos para a situação do discurso de ódio contra os negros no Brasil, já que é um discurso secular, né? Maria Luísa Tucci Carneiro, que acaba de lançar uma nova edição do livro 10 mitos sobre os judeus, que já foi publicado em Portugal, em língua inglesa, em língua francesa, em língua portuguesa no Brasil, está prestes a ser na Itália, está prestes a ser traduzida na Alemanha. Na Itália. Não, Alemanha ainda não, mas na Itália, sim. Na Itália. Maria Luísa, eu queria aproveitar, então, para a gente aprofundar essa ideia da reciclagem do discurso do ódio. O prefácio do livro é escrito pelo grande mestre Kabengele Munanga, e eu gostaria
exatamente que, em primeiro lugar, você aprofundasse essa ideia dessa reciclagem, né, do discurso de ódio, como é que ele vai se reatualizando com o passar do tempo, e também como é possível se utilizar, digamos, esse enquadramento teórico, histórico, para entender o preconceito e o racismo contra os negros. Por favor, professora. Muito obrigado, Marco. Eu acho que é muito oportuno, porque estamos falando em discurso de ódio, em reciclagem, não é? E uma das referências que eu fiz é exatamente essa retomada de discursos ou mitos políticos ou mentiras, né? Desde o século XV, que é onde eu trabalho com esse conceito do racismo secular, trazido até os dias de hoje. E nesse livro dos 10 mitos, eu exatamente pensei a retomada de 10 mitos contra os judeus, tendo em vista a própria situação política e social no Brasil e como esses discursos, né, no caso aqui contra os judeus, podem ser repensados e avaliados a partir da situação vivenciada, situação racista vivenciada pelos negros, né, e também pelos índios, e são muito ricos esses discursos apoiados em mitos políticos, porque muitas vezes esses mitos eles têm conceitos, não, eles têm contornos que são irregulares, então eles vão sendo transformados, vão sendo manipulados, muitas vezes eles são imprecisos, então você não tem em muitas situações condições até de identificar se é verdade ou se é mentira, porque eles nos remetem a uma realidade ou pseudo-realidade que acaba confundindo, não é, o receptor desse discurso. Então, além disso, os mitos se projetam do ponto de vista político, porque ele faz parte de um contexto e de um fenômeno social, quer dizer, de uma construção. Ninguém nasce racista ou antissemita, quer dizer, é uma construção que você e o público em geral ele recebe e muitos não têm condições de analisar. Então, nesse livro, apenas para os nossos ouvintes e que estão aqui nos acompanhando, não é? Eu trabalho basicamente com 10 mitos. Poderiam ser até mais mitos, mas e o que é interessante, isso mostra as várias traduções que o livro está tendo, quer dizer, na França, a projeção dele em Portugal, ele vai ser lançando agora, vai ser lançado no Parlamento em Lisboa. Então, como é que essa reciclagem dos mitos políticos ela atende às várias comunidades, quer dizer, não é apenas aplicado ao Brasil, o mito político, mas ele se presta a uma revisão histórica, né, da proliferação desses mitos, tanto na Alemanha como na Polônia, né, nós que trabalhamos com, digo eu, principalmente com a questão do Holocausto, então como é que a questão da memória ela também vai sendo minada pelos mitos, né? Então eu tenho gostaria de dar o exemplo por exemplo, o mito de que Jesus foi morto pelos judeus. Então, isso nós encontramos, eu trabalho muito a imagem, e analiso essas imagens, que circulam nos museus. Muitas vezes você visita, né, na Espanha, em Portugal, na França, na Alemanha, obras de artes que são clássicas, né, reconhecidas como monumentos do ponto de vista da arte europeia, da moderna arte europeia, mas que são reconhecidas como exemplos máximos, né, da construção de um discurso religioso. Mas quando você começa a identificar os personagens, como a figura, eu vou retomar aqui, do judeu que matou Cristo, que é uma das formas que aparece, por exemplo, nas imagens de Giotto, né? O beijo de Judas. Então, essa multiplicação de imagens sobre o beijo de Judas, ela vai ter uma repercussão grande aqui no Brasil. Então, no século XX, você encontra aquela figura do judeu que foi projetada pelo mito ariano e adotado principalmente na Alemanha, você vai encontrar aqui numa imagem, numa caricatura, por exemplo, do Belmonte, que é um grande gravurista, um grande cartunista brasileiro. E a imagem que a gente acaba analisando, porque ela vai se repetindo, você percebe que ela vai sendo reciclada e adaptada até os dias de hoje, né? Então, os 10 mitos, eu acho que ele atende
a proliferação, a multiplicação e a reciclagem desse discurso de ódio até os dias de hoje, né? Nós podemos, e já pensei até, comentando com o professor Cabenguelé, que seria muito interessante que alguém escrevesse também 10 mitos sobre os negros, 10 mitos sobre os índios. Por quê? Porque esse discurso e essa imagem, né, ela se projetou nos livros didáticos. 10 mitos sobre os nordestinos. Exatamente. Você tem um chão aqui, porque a imagem ela é não só mental, mas ela também tem o seu registro iconográfico nos livros didáticos, nas novelas, né? Nos romances. Então, é muito interessante fazer esse passeio, né? Nas músicas, né? Nas canções, né? Nas canções da própria música popular brasileira. Olha, está uma sugestão para vocês aí na sua universidade, viu, Marcos? É um prato cheio, né, esse estudo e também a busca pelas raízes, né? Eu acho que nós temos que estar atento que esse discurso e esse fanatismo ele não é fruto da situação política hoje, não. Ele tem as suas raízes, ele está calcado na escravidão, no colonialismo, né? E posteriormente na reconstrução, na reciclagem que o nazismo e o fascismo italiano também vai fazer com relação ao mito da raça pura, né? O mito da raça pura é hoje projetado, né, nas agressões que a gente vê contra não só negros, mas também com relação aos descendentes de ciganos e ciganos também no Brasil. Eu tenho anotado também muita coisa e gravado sobre a projeção desse discurso de ódio e de exclusão, não é, dessas minorias que acho que nós temos que estar muito atentos. Maria Luísa, pensando nessa condição do racismo voltado contra os negros no Brasil e fazendo uma analogia com aquilo que se construiu em torno dos judeus, é possível fazer uma tipologia dessas formas de ódio, intolerância e racismo construídas no decorrer da história? Sim, aliás, é muito interessante a tua questão. Eu enfatizo muito essa questão, ou seja, o formato, os vários formatos que a gente pode chegar à tipologia do discurso do ódio, né? Eu sempre chamo muito atenção e acho que um viés que a gente tem que estar atento são as charges, que eu acabei de citar aqui, né? As charges e as caricaturas, que são instigadoras de um discurso do ódio, mas maquiadas pelo humor. Então, a gente vê circular, e vejo aqui um perigo muito grande, por exemplo, piadas, né, contra negros, contra japoneses, nós temos que lembrar também, né, isso é muito presente na sociedade brasileira, e ainda essa semana eu ouvi uma expressão, quer dizer, o sorriso amarelo do japonês, né, aqui em São Paulo, que tem uma comunidade muito grande, e vocês também podem repensar e reavaliar a figura do próprio nordestino, né, que veio à tona novamente nos vários discursos e manifestações. Então, essa tipologia do discurso de ódio é possível, sim, mas tendo em vista sempre o grupo produtor desse discurso, quer dizer, quem produz e para quem ele produz, né? E a construção, a narrativa, que muitas vezes essa narrativa se faz a partir de uma iconografia, mas que é carregada de simbolismos. É quando a gente trabalha com a iconologia, quer dizer, com o simbolismo, muitas vezes, de uma imagem, né, que carrega em si elementos marcantes dessa trajetória histórica que você falou, da persistência, vamos dizer assim, de um pensamento racista no Brasil, como também na Europa, né? O meu mestrado, que está publicado, que é As Origens sobre o Preconceito Racial, tanto em Portugal, Espanha, e depois trazendo aqui para o Brasil, colônia, mostra exatamente isso, quer dizer, as raízes, essa tipologia que você está falando, mesclada por elementos que eu chamo de fundamentos de um discurso religioso, que acaba se mesclando também com um discurso
político, econômico, né? E então esses diferentes vieses eles têm que ser levados em conta, né? Então eu não consigo pensar o racismo não só na Europa, mas como também no Brasil, a partir de um tempo de longa duração, né? A persistência de uma mentalidade e levando em consideração os momentos de ruptura, né? O nazismo é hoje para nós assim um elemento, o fim do nazismo, vamos dizer, de ruptura, mas quando você retoma e enfrenta, né, na atualidade os discursos dos neonazistas, você vê então que esse discurso não morreu, ele ressurge das cinzas, né, e vai sendo reciclado e adaptado. Um exemplo que eu acho muito expressivo, por exemplo, eu tenho comigo várias edições dos protocolos de Estado de Sião, né? E a ideia do complô. A penúltima edição que eu tenho, que é muito interessante, de 1991, que circulou muito aqui, principalmente em São Paulo, ela era vendida na antiga rodoviária, eu cheguei a comprar vários exemplares, inclusive com capas diferenciadas. E uma delas mostra muito bem como é que aquela serpente viscosa, que é exatamente a figura do judeu desumanizado, né, animalizado na imagem de uma serpente, como é que ele vai sendo adaptado. E o editor, aliás, são várias edições e várias editoras desconhecidas, aliás, propositadamente desconhecidas. Então, ele coloca assim, essa edição de 91, que o culpado, né, pela desgraça do Brasil, ou culpado pela crise do Brasil, são os judeus ricos, né, e aí retoma os mitos do judeu rico, e dizendo assim, eles dominam as editoras brasileiras, a feira de livros, eles são culpados pelas drogas, e aí ele vai trazendo para a atualidade essa nova narrativa, que é o ponto final do livro, né? Onde o leitor diz, mas eu estou vendo isso, eu estou diante disso, então está acontecendo, né? Então, essa reciclagem, que eu acho interessante ser retomada, tendo em vista sempre quem produz e a quem ele é dirigido. Hoje nós temos, né, esse discurso dirigidos, vamos falar aqui no plural, principalmente aos jovens, que encontra, né, esse discurso encontra um terreno muito fértil na ignorância, né, na ignorância trazida muitas vezes pela, eu vou chamar, falta de educação, uma educação sistemática que implemente nas escolas, não é, a questão dos direitos humanos, né? E uma educação para os direitos humanos me chamou muita atenção e de maneira positiva o encontro ocorrido entre lideranças da sociedade civil e o ex-presidente Lula e Cláudia Postinho. Acho que foi ela que começou, e na sequência Paulo Sérgio Pinheiro, né, dizendo que a revolução educacional no Brasil, não foi exatamente esse o termo, passa necessariamente por uma educação para os direitos humanos. Então, não se trata apenas de daqueles critérios tradicionais do desenvolvimento educacional e do investimento na área da educação, mas de uma educação que privilegie uma nova forma de se relacionar com a vida, com o outro, com a alteridade, né? Disso que a gente está falando aqui. Não, só para terminar, eu acho que a tua fala sobre educação e direitos humanos é um ponto fundamental para avaliarmos e repensarmos hoje políticas públicas, né, de combate não só ao racismo, mas de respeito, né, à dignidade e também à justiça, não é, a esses grupos mais vulneráveis que carecem também de história e de memória, né? Maria Luísa, nós falamos da Europa, do Brasil, vamos retornar ao Brasil, mas antes eu gostaria de fazer uma parada nos Estados Unidos e desse ponto de inflexão negativo representado pelos anos de governo de Trump, né? De que maneira, né, o país que era considerado um país do multiculturalismo, melting pot, né, dos ideais das liberdades individuais,
conseguiu gerar algo que já aparece num filme cujo título era Uma Outra História Americana, A Outra História Americana, que o personagem central era um jovem de classe média branca e com tatuagens da suástica no seu corpo. Como se chegou até isso? Por favor, Maria Luísa. Isso daí é história para muitas, muitas e muitas horas, mas eu quero retomar a partir de uma experiência que eu tive quando eu resolvi organizar aqui a partir dos meus estudos, não é, uma coletânea sobre o antissemitismo nas Américas, falando no plural. E vamos dizer, um impacto muito grande que eu tive foi ao ler alguns desses artigos que tratavam, escritos por especialistas, que tratavam do antissemitismo nos Estados Unidos. E é realmente assim, para nós estudiosos, talvez não seja tantas assim novidades, mas é impressionante como que tanto o discurso racista, de uma forma geral, mas mais especificamente contra os negros nos Estados Unidos e contra os judeus, apesar da grande comunidade judaica que existe e que é muito marcante tanto nos Estados Unidos como na Argentina, não é? Como que esse discurso ele se proliferou, né? E foi cada vez mais expressivo no contexto de uma democracia, né? Muitas vezes você pensa, democracia, nós todos podemos usufruir dessa liberdade de pensamento, mas não é bem assim, né? E isso veio, essa situação, essa realidade de uma democracia frágil, de uma democracia, eu sempre falo de repúblicas doentes, né? São repúblicas que estão em agonia. Até hoje saiu no Jornal da USP um artigo meu sobre isso. Quer dizer, a República Brasileira, assim como a americana, ou a ideia de liberdade, de justiça, elas estão fragilizadas, né, e por esses discursos que circulam, aproveitando-se dessas aberturas, ou seja, dessas erosões que a própria democracia permite. Então, a liberdade de pensamento, tanto nos Estados Unidos como aqui no Brasil ou qualquer outro país, vamos dizer assim, ela tem que ter os seus limites, né? Eu não estou falando aqui que eu apoio a censura, mas a partir do momento que a tua liberdade de expressão ela agride o outro e pode, inclusive, colocar em risco a vida do outro, né? Você lembra dos movimentos que nós tivemos nos Estados Unidos, né? Vidas negras importam, né? E a brutalidade das ações policiais que nós vemos também aqui no Brasil e que acaba atingindo essas comunidades periféricas de negros, né? de mestiços, e também é uma situação que hoje se manifesta de uma forma muito contundente, por exemplo, na França, quando os rabinos ortodoxos ou os judeus ortodoxos e crianças usando um kippá, por exemplo, andando pela rua, são agredidos pelos próprios colegas. Então, extrapola aquela situação do bullying que a gente tem, aliás, é uma expressão muito recente, vamos dizer assim, do ponto de vista do racismo histórico, né? Muitas pessoas, eu acho que no passado, sofreram bullying e nem tinham noção que isso também era uma agressão à sua personalidade ou à sua identidade, né? Então, nos Estados Unidos, nós tivemos, e quero lembrar, várias publicações assim contundentes e muito agressivas que culminaram com fanatismo, levando à morte centenas, milhares, vamos dizer assim, de negros, e isso continua, e que ganhou uma expressividade muito grande no governo Trump, coincidindo também aqui na situação de pandemia com a situação dos negros e desses grupos mais vulneráveis durante o governo Bolsonaro, né? Então, eu acho que nós temos que fazer aqui uma reavaliação nesse momento, né? Um momento que nós pensamos o nosso segundo turno para as eleições, de que esses fanatismos e esses extremismos não são típicos apenas de um Estados Unidos, de uma França, não é, ou de uma Polônia, que hoje questiona até mesmo a memória do Holocausto, mas nós temos que estar atentos à reciclagem, como é que ela vai sendo adaptada às situações vulneráveis, né, que dos dias de hoje. Eu acho que a pandemia colocou em xeque muitas democracias, né? Ela colocou em xeque muitas políticas públicas de saúde e colocou em xeque também o papel do Estado brasileiro
não só o Estado brasileiro, mas acho que todas as nações europeias e americanas, vamos dizer assim, elas foram abaladas por essa situação atípica de uma pandemia, não é? Que colocou em xeque o papel do cientista, principalmente aqui no Brasil, e que hoje, felizmente, eu acho que nós temos condições de retomar, não é? A partir de uma valorização não só da ciência e dos cientistas, né? E aqui eu me coloco como uma cientista e você também, né? Porque nós somos produtores de conhecimento. Então, quando você me pergunta sobre o racismo nos Estados Unidos ou o antissemitismo, eu acho que nós temos que pensar sempre a partir das raízes históricas, retomando a questão dos mitos e como é que esses mitos são reciclados nos dias de hoje. Maria Luísa, deixa eu te fazer uma provocação. Você falou da reciclagem, quer dizer, vem retomando essa ideia da reciclagem, do discurso do ódio, dos mitos, né, que acabam produzindo e reproduzindo o fanatismo. Eu te pergunto se essa reciclagem não se configura, no caso brasileiro, muito em função ou por meio de um discurso bonachão, de um discurso que pode ser considerado humorístico, mas por parte de dirigentes do governo, né, da máquina federal. Ou seja, o tratamento de sempre de grupos sociais, de grupos raciais, né, subalternizados na sociedade, como negros, japoneses, que não se enquadram aí, evidentemente, mas são alvo também de racismo, por meio de tiradas, de piadas, né? Essa não é uma forma que, digamos, ilustraria essa reciclagem do discurso, ou da forma como você disse, né? Uma suavização, acho que não foi esse o termo que você utilizou no início dessa nossa conversa, né? Por parte de integrantes e por parte do presidente da República, por exemplo. Aliás, Marco, deixa eu te fazer um elogio também aqui a você, né? Eu gosto muito do teu artigo no livro sobre os fanatismos, as faces do fanatismo, onde você trabalha com a globalização do medo, né? E eu gosto muito daquele seu texto, uso muito aqui analisando a questão do medo. Então, essa construção que nós vemos hoje, né? O medo que é imposto, medo ao comunismo, medo à lepra, medo, né, lepra que usando sempre entre aspas, quer dizer, esse medo às doenças perigosas, né, medo à Covid. Então, como é que, do ponto de vista de uma globalização desse discurso fanático, né, que vai atingir um grau máximo, eu acredito que nós temos que reavaliar essas políticas públicas que têm que ser intervencionista e pensando sempre numa ideia de transformação, como nós podemos, enquanto educadores, transformar a sociedade, transformar esse pensamento que está impregnado, né, na mentalidade, vamos dizer, não só do brasileiro, mas de qualquer cidadão. Ele acaba recebendo através das charges ou através de uma novela. Eu quero lembrar aqui o papel também das novelas, enquanto, né, veiculadoras de uma imagem e de um discurso, de uma narrativa racista que acaba conquistando mentes, vamos dizer assim, corpos e mentes, né? Lembro aqui o Foucault, né? Como é que muitas vezes um regime ele tem condições, não só pela censura, mas valendo-se também do medo, e valendo-se da agressividade física, né? De manipular mentes e levar essas mentes a uma situação grave de fanatismo. Então, eu acho muito oportuna a sua pergunta e questionamento, porque hoje nós convivemos muito com o medo, né? O medo, nós temos medo da morte, temos medo do vírus, quer dizer, como é que tudo isso acaba encontrando um espaço, uma recepção nesse mundo globalizado? Por isso que eu retomo aqui o teu texto, né? Acho que sou eu que vou te fazer a pergunta agora. Quer dizer, essa questão do medo, né? Eu acho
nós temos medos hoje, o medo da extrema-direita, mas temos também medo da extrema-esquerda, o medo da figura da corrupção ou do corrupto, né? Então, essas figuras voltam. Quem melhor se utilizou dessa vivência do medo, né? Essa vivência subjetiva, mas também objetiva do medo, digamos, essa amplificação do medo foi a extrema-direita? Não, eu acho que os dois lados, não é? Eu não gosto de pensar o discurso do ódio apenas como tendo produtor à extrema-direita, né? Se você pode retomar o regime, você pode voltar a Stalin, você pode voltar ao discurso da Igreja Católica na época da Inquisição, não é? Sim, mas então, mas hoje eu não acho que ele é prioridade ou está de posse da extrema-direita. Ele prolifera nos grupos de extrema-esquerda, né? Que nem precisa ser de extrema-esquerda. Então, eu vejo, e é bem contundente a questão, vou retomar, porque é um tema que me chama muito a atenção, por exemplo, do ponto de vista da esquerda brasileira, ou da extrema-esquerda brasileira, como é que a questão judaica ela acaba sendo transformada, né, esse discurso reciclado, e acobertando o antissemitismo quando se fala em antisionismo. Então, há uma mescla, vamos dizer assim, de um discurso que acaba se confundindo, né, com um discurso pró-palestinos, né, e que é assumido, vamos dizer, no caso aqui pensando tanto no governo Lula, mas também pensando na figura de Bolsonaro com relação aos evangélicos. Então, hoje existem assim, essas aberturas que são basicamente permanentes ao longo dos discursos de ódio e que não são prioridade, vamos dizer, apenas de uma extrema-direita, assim como, né, as manifestações de violência foram também praticadas, né, vamos pensar aqui um pouco na União Soviética dos anos 20, como também nos Estados Unidos, quer dizer, não é prioridade nem produzidos apenas por uma extrema-direita. Nós temos que ver os vários lados, daí o título do nosso livro, né, As Várias Faces do Fanatismo. Maria Luísa, eu te convidaria agora para a gente pensar junto, né, quais os remédios possíveis, principalmente na nossa área, na área educacional, pedagógica, quais as iniciativas já existentes, mas outras que poderiam ser desenvolvidas, a fim de desenvolver uma educação para os direitos humanos que fosse uma vacina contra esses discursos da intolerância, do ódio e do fanatismo de maneira geral. Muito bem, finalmente nós vamos falar dos remédios, porque até agora nós tratamos das doenças, né? E eu gosto muito dessas metáforas emprestadas, né, das doenças em geral, porque além do diagnóstico, a doença exige uma profilaxia, né? E exatamente com relação a essa profilaxia é que eu tenho investido muito em educação, né? A educação em direitos humanos, que é uma disciplina ministrada aqui na Universidade de São Paulo, em um programa de pós-graduação em direitos humanos que foi criado pelo professor Celso Laffer há alguns anos na Faculdade de Direito de São Francisco, né? Eu trabalhei vários anos ali, formei vários mestrandos, doutorandos, né? E acho que essa questão da pesquisa, né? Da função do papel da academia na formação de mentes conscientes, né? Eu acho muito importante. Então, para mim, a educação hoje é o principal veículo, mas que tem que vir atrelada a uma política pública. Eu acho que o Estado brasileiro, né, e os estados de uma forma geral, mas o Estado brasileiro ele tem que pensar sempre numa forma intervencionista de tentar sanar esse corpo doente, né? O corpo da República que, vamos dizer assim, ela já entrou em agonia no dia seguinte da proclamação, né? Quando nós já tivemos as primeiras leis de censura. Então, essa história, vamos dizer, dos direitos humanos, do direito à liberdade de expressão, né? O direito à dignidade, o direito à justiça, e, ao mesmo tempo, eu quero lembrar que o direito à memória, né? Nós temos, enquanto
enquanto cidadão, vamos dizer, e também aqueles que são dos grupos mais vulneráveis, o direito à construção de memoriais, a construção de obras, não é, de memória que reconstituam essa trajetória da sua perda de direitos e agora pensando aqui numa reconstituição e numa retomada dos direitos humanos, das posições com relação àqueles vulneráveis. Então, para mim, a educação é um dos principais canais, além das políticas públicas lideradas pelo Estado, que ainda hoje carece de um programa efetivo nessa área dos direitos humanos. Então, pensando aqui no diagnóstico que nós fizemos, né, importantíssimo. Em primeiro lugar, pensando assim, do ponto de vista da educação, é ter uma lei que possa regularizar ou regulamentar as narrativas de ódio pela internet. Eu acho que isso é importantíssimo, não é? Porque nós não podemos apenas fazer pesquisa no Google e ali você tem o acesso a discursos que são formadores de ódio, né? Que são produtores de ódio. A outra questão é termos ações educativas que possam oferecer aos educadores um material complementar, que não diz respeito apenas a livros didáticos, né? Mas como nós podemos oferecer ações intervencionistas valendo-se do teatro, do cinema, da poesia, não é? da matemática. Nós usamos aqui geometria até mesmo para poder introduzir questões que podem nos remeter à história, por exemplo, do nazismo, história da Inquisição, né? As marcas. Eu quero lembrar aqui essas formas de etiquetamento, né, que são usadas muitas vezes pelos estados autoritários e também muitas vezes totalitários, né, como nós tivemos no passado, de marcas. As pessoas são marcadas ou pela cor da pele, ou por uma estrela, como a gente viu, estrela de Davi durante o nazismo, né? E então eu acho que assim, a informação e a educação consciente, ela tem que ser constante, né? Então nós temos agora o que nós temos feito, nós temos incentivado projetos na área de direitos humanos, projetos que trabalhem especificamente com temas não só do racismo, mas com questões que possam ajudar na reflexão, por exemplo, sobre o papel dos refugiados, bem atual, questão dos exilados, a questão dos deslocamentos, onde nós podemos pensar também, por exemplo, a figura do nordestino, muitas vezes, não é? Discriminado até mesmo pela sua feição física ou outros exemplos, né? Para não remeter apenas à cor da pele. Então, uma das sugestões que eu faço, exatamente que nós temos uma experiência grande aqui junto com a Benaibrit do Brasil e as secretarias de educação, exatamente essa de criar jornadas educativas, né, que possam formar professores e esses professores levarem para as salas de aula propostas de educação em direitos humanos, né? Então, além disso, nós temos, faço essa sugestão também, exposições, né, exposições iconográficas, valendo-se de material histórico que possam sugerir e abrir o debate, principalmente para questões relacionadas à diversidade e o papel do outro, né? Quando eu falo outro aqui, desse diferente e que pode muitas vezes causar estranhamento. Então, eu acho que o papel do educador tem que estar relacionado com a formação e a conscientização e, ao mesmo tempo, produção de um conhecimento, né? Um conhecimento que possa sanar essa situação de ignorância crônica que nós vivemos até os dias de hoje. Maria Luísa, uma última pergunta, retomando a questão do medo. Você deve ter acompanhado certamente os inúmeros casos de pressão sobre professores nas salas de aula, no ensino médio, também no ensino universitário, também no ensino fundamental, básico, na intimidação de professores que, vou usar a expressão, né, mas ousaram levar para a sala de aula para refletir junto com
com seus estudantes questões relativas à discussão de gênero, discussão étnico-racial, entre tantas outras. Como reverter essa situação a fim de que tudo isso que você disse, esse projeto de expansão de uma educação dos direitos humanos, né? Educação pelos direitos humanos, nas secretarias estaduais de educação, a partir do governo federal, como é possível reverter essa situação na ponta representada pelos professores em sala de aula? Entendo muito bem isso que você está falando, porque eu já vivenciei aqui, né, mesmo na Universidade de São Paulo, em outros espaços por onde eu circulo, né, situações não só de amedrontamento, né, porque eu publico exatamente os meus livros dizem respeito não só vamos dizer assim, ao genocídio, né, praticado tanto desde os tempos do nazismo, retrocedendo até a Inquisição, vamos dizer assim, mas trazendo isso para os dias atuais. Então, há sim, infelizmente, uma censura que nos leva a abuso de poder, a um uso errado até mesmo dos cargos, né, principalmente cargos relacionados com educação e direitos humanos e cultura no Brasil. Né? Então, quando você fala em medo, né, esse medo ele acaba, muitas vezes, impondo uma censura que é uma censura muito sutil. Né? Você recua porque você tem o teu cargo, muitas vezes, na universidade pode ser questionado. Né? A sua fala enquanto um produtor de conhecimentos ela pode ser questionada. Então, eu acho que nós temos aqui um papel muito importante a cumprir, né? Do ponto de vista da indignação. Né? Nós temos, se vivemos uma democracia, nós temos direito a nos sentir indignados com essa pressão que nós recebemos diariamente, isso foi muito constante nesses últimos anos, mas que, ao mesmo tempo, a história da repressão ela não diz respeito apenas aos dias de hoje, também, como eu te disse, ela também é crônica. Né? E, então, eu acho que o papel dos educadores depende muito também das suas lideranças. Né? Quem são os nossos representantes que passam a ser indicados para esses cargos, que muitas vezes são cargos de confiança. E nesses cargos de confiança, nós temos exatamente a indicação da pessoa errada. Né? A pessoa errada nesse sentido, que para eles, talvez, para aqueles que indicaram, seja o correto. Mas eu acho muito perigoso, nós vivemos numa corda bamba, dependendo sempre, não é, dessa consciência, e consciência do ponto de vista da verdade, né? Porque muitas vezes você tem aquele que defende não só a mentira, mas que também tem uma ação negativa no ponto de vista da formação, né, dos nossos jovens. É um momento importante de reflexão, né, onde nós temos o dever, enquanto cidadão brasileiro, de escolher bem os nossos representantes, não é? Porque são esses representantes que vão responder pelo nosso futuro e pelo futuro dos nossos jovens, principalmente, já que estamos aqui nos referindo à questão da educação. Então, eu vejo aqui um remédio, como você colocou, Marcos, muito importante, né? O papel da educação, mas também o papel dos nossos representantes em todas as escalas do governo e pensando sempre aqui num voto consciente, né? Um voto consciente apoiado na verdade, né? E contra as mentiras. Então, a indignação nesse momento é muito importante, olhando para o nosso passado. Maria Luísa Tucci Carneiro, professora sênior da Universidade de São Paulo, coordenadora do Laboratório de Estudos sobre Etnicidade e Racismo. Foi um prazer recebê-la no Trilhas da Democracia. Espero que, em oportunidades menos turbulentas do que estas que a gente está vivendo agora, nós possamos voltar a conversar sobre esse tema tão importante como a educação para os direitos humanos. Muito obrigado, Maria Luísa. Marco, eu que agradeço e aproveito aqui
para lançar aqui um convite de leitura ao meu artigo de hoje. Eu quero terminar a minha fala, né, com essa expressão, ao vencedor as batatas, lembrando Quincas Borba, não é? E o livro do Roberto Schwartz. Eu acho que é um momento interessante, não é? Não só de reflexão, mas também de agradecimento. Eu acho que esses espaços onde nós temos essas oportunidades de nos manifestar, de nos indignar, não é? Com as várias realidades, as várias facetas, vamos dizer assim, dos fanatismos. Então, muito obrigada, Marco, e espero retomar essa nossa conversa e reflexão e sair sempre em busca de remédios, isso é importante. O Trilhas da Democracia chega ao fim e volta na próxima semana, sempre debatendo e defendendo a democracia e os direitos humanos. Até lá.